Ei, aqui estamos nós para mais uma aula e eu bem animado porque estamos falando da teoria do Big Bang. E agora nós estamos tratando de uma forma mais específica porque o Big Bang tem problema, os problemas relacionados com o Big Bang e as outras opções. Eu gostaria de aproveitar hoje porque nas aulas passadas nós olhamos um pouco a respeito da massa do universo. Falamos a respeito dessa suposta expansão do universo. Tá? Então, isso é bastante material. Hoje eu gostaria de tratar de uma forma mais específica a respeito da temperatura do universo. Se você lembra, algumas aulas atrás, nós tratamos um pouco disso. Deixa eu voltar lá só para dar um pouquinho. Lembra que eu falei de 4 áreas do Big Bang? Uma delas está relacionada especificamente com a radiação cósmica de fundo. Você está vendo aí imagens feitas por 2 satélites, uma feita pelo WMAP e outra feita pelo Planck. Seria mais ou menos a ideia da temperatura desse universo, da temperatura que o universo tem hoje. Eu mencionei para vocês que houve uma descoberta muito interessante por Arno Penzias e também Robert Wilson. Eles descobriram essa chamada radiação cósmica de fundo. Lembra que nós já tratamos disso, eu estou passando para a gente relembrar. E os estudos que eles fizeram mostravam que essa radiação cósmica de fundo está relacionada com a temperatura do universo. Eu mostrei um pouquinho para vocês também, falando a respeito de vários satélites, esses que eu mencionei agora de pouco, começou com o COBE, o WMAP e o Planck, mostrando como teria sido essa radiação de fundo, que seria assim, uma radiação como se fosse de um corpo negro. Isso daí é diferente de buraco negro. Tá? Corpo negro é outra coisa. Corpo negro é bem conhecido, tem equações e tudo mais, a gente não tem nenhuma dificuldade. Tanto é que, só para relembrar de novo, eu mostrei um pouquinho para você o que seria esse corpo negro. É como se você tivesse uma cavidade, tá? E você colocasse um pouquinho de radiação eletromagnética ali dentro e fechasse o furinho. Imagina uma esfera oca. Tá? E ali dentro você colocaria essa energia, e essa energia ficaria batendo até produzir um certo nivelamento. Tá? Então nós temos aí essa ideia da radiação cósmica de fundo. Lembra que eu falei para vocês que isso daí, por ser um corpo negro, é possível ser traduzido em forma de temperatura. Então eu mostrei que a temperatura observada no universo hoje é de aproximadamente 2,70, quase 2,73 kelvins, o que seria aproximadamente 250 graus abaixo de zero. O importante que eu quis deixar bem claro é que essa temperatura está ligada diretamente com o fato do universo ser um corpo negro, ou seja, um sistema fechado. E eu havia mencionado também que, sendo um sistema fechado, ele está sob a influência da segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia, que mostra que todas as coisas têm a tendência de ir do organizado para o desorganizado. Legal? Então essa é só uma pequena revisão, e o importante é a gente perceber que a temperatura do universo hoje é de 270 graus abaixo de zero. Então, dentro disso, nós precisamos fazer algumas perguntas, que são algumas perguntas muito interessantes. E eu quero começar primeiro dando uma explicação a respeito do Big Bang. Segundo o Big Bang, como o universo teria começado? Bom, segundo o Big Bang, o universo teria começado, o seu início teria sido extremamente quente. A pergunta é quão quente, né? Porque quando a gente fala de calor, rapaz, isso não é relativo. Para e pensa, tem dias que, assim, quando está época de inverno, tem gente que fala assim, nossa, está muito frio hoje. O frio, na verdade, é a ausência de calor. E você vai perceber que tem pessoas que sentem mais frio do que outros. Mas se você olhar no termômetro, a temperatura é a mesma. Então a nossa percepção é que muda. Uma pessoa fala, nossa, está gelado hoje. A outra fala, a temperatura está agradável. Olha no termômetro, a mesma temperatura para os dois. Não é uma temperatura para um, uma temperatura para o outro. Portanto, essa percepção de calor é muito importante. Lembre-se que nós medimos calor
quanto de calor existe num lugar. Não é o quão frio, entre aspas, não dá para medir frio, a gente mede calor. Se tem pouquinho calor, muito pouco, a gente chama isso de frio, tá? E se tem bastante calor, a gente chama isso de quente, certo? Tá aí tudo bem? Pois bem, vamos voltar. Tem um princípio muito importante que eu falei para vocês, que quando eu tratei do Big Bang, que é aquele período chamado inflacionário. É do tempo Planck. Lembra? 10 a menos 43 segundo. O número 0 com 42 zeros, daí o número 1 segundo. Rapaz, o tempo é muito pequenininho, né? Aquilo é falei que aquilo seria o tempo inflacionário. Então vamos dar uma olhadinha, porque essa temperatura inicial está relacionada com duas coisas muito importantes. Primeiro, isso que eu acabei de falar. Qual teria sido a temperatura nesse período inflacionário? Que isso daí é o que o pessoal do Big Bang propõe. Tá? Então nós estamos tratando das ideias do Big Bang, só para deixar bem claro. Então nesse tempo Planck, 10 a menos 43 segundo, só para esclarecer, tempo Planck é o tempo que a luz demora para viajar a menor distância física possível, que é o que a gente chama de distância Planck, 10 a menos 32 metros. Então, nesse tempo Planck, qual teria sido a temperatura? Você está vendo aí? Existem várias propostas. Tá? A proposta principal de todas elas é que nesse período, nesse 10 a menos 43 segundo, o universo teria uma temperatura de aproximadamente 10 elevado a 32 kelvins. Bom, 10 elevado a 32 é esse número que você está vendo aí com esse montão de zeros, certo? Eu não vou tratar dos detalhes aqui, porque a pergunta é de onde vem essa temperatura toda? Isso aí está relacionado com pesquisas feitas de quando a gente, por exemplo, no Large Hadron Collider, LHC, quando você bate átomos de frente e tudo mais, qual é a quantidade de energia que é liberada, e tem várias coisas que fazem parte da equação, tá? Só para ter uma noção. E agora, justificar cada um dos detalhes não seria o mais útil para o que a gente está fazendo. Mas, pegando todas essas possíveis variáveis, tá? O tempo necessário, a temperatura necessária para produzir a expansão, para produzir essa radiação toda expandindo ali dentro, seria de aproximadamente, como eu disse, esse valor de 10 elevado a 32. Esse número gigantesco que você está vendo. É muito importante a gente ter uma ideia do que esse número significa, porque senão a gente fica assim um pouco confuso no meio de tudo isso. Deixe-me usar um exemplo para comparar com respeito ao Sol. Tá? Veja só, o nosso Sol, eu vou pegar apenas duas temperaturas, ele tem várias camadas, mas vou pegar apenas duas delas. E você está vendo de novo 10 elevado a 32 lá em cima, vamos comparar com o Sol. A temperatura de superfície do Sol, só um parênteses aqui, essa temperatura que eu estou dando ali é em kelvins, então tudo que eu vou usar é kelvins, tá? Então, se você pegar, por exemplo, 0 graus Celsius, isso daí equivale a 273,15 Kelvin. Então, só para ter uma ideia. Então, olha só, na superfície do Sol, a temperatura é de aproximadamente 5.778 Kelvin. No entanto, no núcleo do Sol, onde muitas das principais reações químicas acontecem, tá? Físico-químicas, você teria uma temperatura de aproximadamente 15 milhões de kelvins. Dá uma olhadinha, olha o número. Você consegue imaginar essa temperatura 15 milhões de kelvins? Rapaz, é um absurdo, né? A gente pensar em quase 6.000 kelvins na superfície do Sol já é um negócio fantástico. Eu trabalho com um equipamento que é um espectrômetro, e a temperatura nele é de aproximadamente 10.000 graus Celsius. Tá? Então é quase que o dobro da temperatura na superfície do Sol. Mas é um negócio pequenininho, não é igual ao Sol. Agora, deixa eu comparar algo para você. Se a gente pegar isso que você está vendo, essa temperatura gigantesca do início do universo, daria para a gente comparar isso com a temperatura do Sol? Dá. Deixa eu mostrar para você. Ali em cima, então, a temperatura em kelvins no início do universo. Isso aqui seria a temperatura do Sol comparado
do núcleo do Sol, ok? Comparado com aquilo que nós temos relacionados com o início do Big Bang. Consegue entender um pouquinho? Agora, esse início seria, essa temperatura inicial seria real ou não? Vamos lá. Essa temperatura inicial, portanto, quais seriam as implicações dela? Eu queria colocar algo assim para a gente ter uma pequena noção em termos de tempo, tá? Deixa eu colocar da seguinte forma. Vamos lá. Você teria no tempo T0, ou seja, no início do universo, eu estou falando de novo, segundo a teoria do Big Bang, isso há quase 13,78 bilhões de anos atrás, tá? Então, nesse início, você teria essa temperatura de 10 elevado a 32 kelvins. Segundo a proposta do Big Bang, aí você tem esse número gigantesco que é o quê? Deixa eu explicar. Se você pegar 100 segundos após o Big Bang, segundo a teoria do Big Bang, segundo aqueles que apoiam, o universo já teria esfriado para 10 elevado a 9 kelvins. Isso significa o número 1 com 9 zeros depois, tá? Para você ter uma noção, o universo teria que ter esfriado esse número gigantesco que você está vendo aí no meio, que eu coloquei, 10 elevado a 22, ou seja, o número 1 com 22 zeros, kelvins por segundo. Isso é o quanto a temperatura foi baixando. Você tem condição de entender um pouquinho isso? Nós não temos nada no universo, até o presente momento, nos laboratórios, que consiga algo parecido com isso. Ou seja, aquilo que nós estudamos no laboratório que acontece é diferente daquilo que a gente tem visto nessa proposta do Big Bang. Aquilo que não acontece no laboratório, que nunca foi visto, nunca foi presenciado, é o que tem sido dito que teria acontecido no início do universo. Estranho, não é? Eu também acho. Mas na época que eu era um desses adeptos ao Big Bang, eu achava isso normal. Falei, não, é claro, a temperatura baixou. Até quando eu comecei a fazer pesquisas, procurando em publicações científicas e olhando, eu percebi que não existe nada que faça a temperatura cair tão rápido, tanto assim, em tão pouco tempo. Isso é um conceito teórico. Agora, vamos voltar lá. Então, 100 segundos depois do Big Bang, a temperatura já teria caído a 10 a menos 9. E segundo o pessoal que trabalha com o Big Bang, 56 mil anos depois do Big Bang ter iniciado, a temperatura do universo seria de 9.000 kelvins. Imaginou, 56 anos depois, a gente sai de uma temperatura, deixa eu colocar 10 elevado a 32, tá? No início. Número 1 com mais 32 zeros, essa era a temperatura Kelvin. Lembra? Se a gente pegar e voltar um pouquinho, só para pensar em termos do Sol, lembra isso aqui que eu coloquei para você agora? Dá uma olhadinha. Olha lá, a temperatura inicial do universo e a temperatura dentro do núcleo do Sol. Só para ter uma ideia do que nós estamos falando em termos de temperatura. Então é importante a gente ter essa noção para a gente poder tratar de algo que é fascinante. Qual a temperatura do universo, portanto, hoje? Dá uma olhadinha. Falei para vocês que há 56 mil anos depois do Big Bang, tá? Os naturalistas acreditam que a temperatura teria sido de 9.000 kelvins. Hoje, a temperatura seria de aproximadamente 2,725 kelvins. Aí a gente tem uma pergunta muito interessante a fazer. Por quê? O Sol é uma estrela. Estrelas produzem calor. Vamos pegar, por exemplo, o Sol. Quanto de calor o Sol produz? Então a gente pode fazer um cálculo a respeito disso. Esses aí são dados que nós encontramos nas publicações científicas. Você encontra isso na internet, tá? O Sol produz aproximadamente 3,8 vezes 10 a 26 watts por segundo. Você lembra o que é o watts, né? Lembra quando a gente tinha aquelas lâmpadas incandescentes? Então você tinha uma lâmpada de 100 watts, ou comprava uma lâmpada de 60 watts. Se você tem uma geladeira, dentro da geladeira ainda talvez tenha uma dessas lâmpadas incandescentes de 40 watts. Hoje a gente tem lâmpadas LED e tudo mais, então você compra uma lâmpada LED, que é uma lâmpada de, sei lá, 12 watts, 18 watts, e ela é equivalente a
aquela incandescente antiga, tá? Portanto, olha só que legal, se a gente voltar para o Sol produz o equivalente a uma quantidade absurda de lâmpadas. Olha só para você ter uma ideia, vamos colocar as coisas juntas para a gente entender. O Sol produz 3,8 vezes 10 a 26 watts por segundo. Daí seria 3,8 vezes 10 a 26 joules. Tá? O motor de um carro a gasolina, ele produz 1,8 vezes 10 a quinta watts por segundo. Essa quantidade de energia que ele produz. Dá para ter uma ideia o que isso significa? Deixa eu colocar da seguinte forma. Se você pegar o Sol, tá? O quanto o Sol produz de energia, o quanto que ele produz de calor por segundo, seria o equivalente a cerca de 4.860 motores a gasolina, como esse que eu falei para vocês, ligados desde o início do universo, segundo a teoria do Big Bang, 13,78 bilhões de anos atrás, até agora. Já imaginou? Quase 5.000 motores ligados sem parar por 13,8 bilhões de anos iriam produzir a mesma quantidade de energia, de calor, que o Sol produz em 1 segundo. Lembra que o Sol é apenas uma estrela. Para onde está indo esse calor? Não é fascinante? Se a gente pegar o universo todo, e agora? Daí é que a coisa fica interessante. Nós já falamos um pouquinho disso, né? Do número de estrelas no universo e tudo mais. O número aproximado é de 10 elevado a 24, alguns já têm colocado 10 elevado a 27. Eu estou pegando o menor, para ninguém falar que eu estou exagerando. Tá? Então, 10 elevado a 24 é esse número que você está vendo ali embaixo. Para onde está indo o calor de todas essas estrelas? Lembra que nós já falamos de uma das teorias no passado, que é a teoria da morte do calor? Ou seja, o universo é frio, as estrelas estão produzindo calor, vai chegar uma hora que a temperatura do universo e a temperatura produzida pelas estrelas, ou a temperatura das estrelas, entra em equilíbrio, ou entraria em equilíbrio. Tudo pararia de funcionar. Essa é a teoria da morte pelo calor. Essa teoria tem uma proposta muito interessante, que diz que a temperatura do universo está tecnicamente subindo. Agora, deixa eu me colocar, porque nós temos duas possibilidades que eu queria trabalhar aí com vocês, só para a gente terminar a aula de hoje. Tá? A pergunta que nós temos a fazer é a seguinte: o universo, ele está esfriando ou esquentando? Qual dos dois? Percebe? Por quê? Tecnicamente, os naturalistas dizem que o universo teria começado extremamente quente e com o passar do tempo ele foi esfriando, esfriando, esfriando até chegar à temperatura de 270 graus abaixo de zero hoje. Mas a pergunta é, e se o universo tivesse começado totalmente frio? Se ele tivesse sido criado perfeito, a temperatura seria zero. Por quê? Porque não haveria ainda calor expandindo nessa imensidão. Mas quanto tempo demoraria para que calor pudesse aquecer o universo até 2,73 kelvins, ou até 270 graus abaixo de zero? Quanto tempo demoraria? Aí nós temos as duas propostas. Segundo o Big Bang, o universo teria começado com aquela temperatura muito alta, 10 elevado a 32 Kelvin, e teria esfriado, estaria esfriando até chegar nessa temperatura de quase 3 kelvins, 2,726 aproximadamente, tá? Dentro desses bilhões de anos. Isso é o que eles dizem. Ou seja, teria demorado bilhões de anos para o universo esfriar. Mas, e se o universo estiver esquentando? Quanto tempo essa quantidade absurda de estrelas que nós vemos aí teria demorado para produzir os mesmos 2,7273 kelvins? Apenas alguns milhares de anos. A pergunta que nós fazemos é uma bem simples. O universo está esfriando ou ele está esquentando? É óbvio que, segundo o modelo Big Bang, jamais eles aceitariam essa ideia de um universo esquentando. Por quê? Porque o universo precisaria de bilhões e bilhões de anos
para esfriar. Essa não é a única opção científica. Caso o universo tenha sido criado completo, complexo, perfeitamente funcional, a temperatura do espaço sideral seria praticamente quase zero, seria tecnicamente 0 Kelvin. Quanto tempo seria necessário, portanto, com esses bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de estrelas, como o nosso Sol, produzindo essa quantidade absurda de calor, todas elas, quanto tempo teria sido necessário para que a temperatura do universo, desde o seu início, praticamente 0 Kelvin, subisse quase 3 kelvins? Quanto tempo teria sido necessário? A resposta eu dei para vocês aqui. Você tem agora os dois modelos lado a lado. De novo, pergunta: o universo está esfriando ou o universo estaria esquentando muito lentamente? Não é fascinante? A resposta nós não sabemos ainda, tá? Mas as medições continuam e eu imagino que nesses próximos anos nós teremos condição de dizer para que lado essa temperatura está indo, esfriando ou esquentando. Legal? Isso é sobre a temperatura do universo. A gente vai ficando por aqui. Próxima aula, muita coisa nova, vamos continuar trabalhando. Dá uma recordada em tudo que a gente já viu, principalmente nessa parte de temperatura, início do universo, o tempo, segundo o modelo Big Bang, porque a gente vai falar mais algumas coisas a respeito disso. Legal? Forte abraço para você, ficamos aqui, até a próxima aula.